Olá, Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Papo em Mente. Eu sou Paula Silvestre. e eu sou Eduarda Queiroz. E hoje estamos com um convidado muito especial que vai falar sobre sua vida, contar o seu testemunho de vida, né? A transformação que Jesus trouxe para a sua vida, né? E o que é que ele pode fazer na minha, na sua, na nossa vida, né? Pode fazer grandes coisas como fez na vida dele. Estamos aqui com Marco César. Seja muito Olá. bem-vindo. Seja muito Amém. bem-vindo, a mesa é sua. E nos fale dessa transformação. O que aconteceu? Quem era Marco César? Em quem se transformou Marco César, né? Conta aí, onde é que começa essa história? Ela é longa, é um pouco comprida, né? Às vezes a gente não sabe nem por onde começar direito, mas, enfim, como todos, nasci um dia, cresci, sou carioca, pelo sotaque dá para perceber, e eu nasci numa comunidade, né? Por nome Cidade de Deus, e cresci numa família muito pobre, humilde, porém muito humilde, né? E fui criado com a minha mãe, com a minha avó, não fui criado pelo pai. Talvez isso já começa deixando algumas sequelas, porque como é bom a gente ser criado pelo pai, né? E nós necessitamos de correções, de disciplina, de exemplo, e eu não tive isso. Então, algumas coisas me levou a caminhar por caminhos errados, né? No início da minha adolescência, quando a gente começa aquela idade de muita curiosidade, né? Querer olhar para os coleguinhas, para os parceiros. E como eu vinha de muita precariedade, aí bate aquela inveja, né? De olhar para alguém já tem uma roupa bacana, um tênisinho legal, um cordãozinho legal, e começa a despertar em nós um desejo também, né? Vamos dizer assim, a inveja, né? Aquele ciúmezinho. Então, isso me levou a desejar também algumas coisinhas. Uma coisa vai chamando outra, um tênisinho, na época, tênis da Headley, da Cantão, sei muito. ainda tem, Sem existe. cadarço, né? Sem cadarço, a gente tá... Isso era, na época era muita moda, né? Adidas e Nike sempre foi, mas nessa época da minha adolescência isso era muita moda e era caro. Uma bermuda da Company, por exemplo, era um seisinho, hoje acho que nem existe mais, e aquilo encheu meus olhos. Eu via todo mundo ter e não tinha. Porém, um caminho que me levou a adquirir algumas dessas roupas, digamos assim, de marca, né, como tal tênis da Helly, era o caminho mais fácil. Na minha época, a rebeldia, como hoje, imperava muito. Eu hoje estou com 53 anos. Então, assim, imagine isso uns anos atrás. Então, o caminho que eu procurei a trilhar para obter essas coisas foi o caminho mais fácil. Uma comunidade, não imagina. Tráfico de droga, assalto, roubo, é o que proporciona muito para uma juventude, né? Sabemos nós também que não vamos culpar ninguém, sociedade, não vamos culpar o governo, não nada, porque quando a Bíblia fala que, como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens e por isso todos pecaram, né, Eduardo? Então, na verdade, a gente vê que isso já é uma descendência de um homem caído, um homem no pecado. Foi o que eu também herdei de Adão, como todos nós, a gente vai descobrindo isso mais tarde, né? Quando as escamas dos olhos caem, nós entendemos que essa história não começou na minha época, Cidade de Deus. Essa história já é muito mais antiga, né? É uma sociedade falida, uma sociedade caída, uma sociedade em pecado. Por isso que Paulo escreve isso ao Romanos 5:12, né? Então, eu também herdei. E os meus olhos, a concupiscência da carne, dos olhos, a gente vai olhando, vai querendo, vai desejando. Então, assim, minha mãe e minha avó não tinham condições de me proporcionar muito mal um alimento, gerar um tênis da tal Headley, né? Mas eu queria. E aí eu comecei a fazer o que os meus coleguinhas faziam. Aí a gente já vê influência, né? Uhum. Muita.
E aí eu comecei a mexer nas coisas dos outros. Os pequenos furtos, praia, né? Coisa, roubar relógiozinho. Nessa época não tinha esses telefones, smartphone, não existia nada disso. O telefone naquela época era, até os simplesinho mesmo, era difícil. E eu comecei a mexer nas coisas dos outros. Fui parar na primeira vez na DSPM, que era Presídio de Menores de Idade, lá no Rio de Janeiro, né? Padre Severino. E com 16 anos eu fui parar no lugar desse, né? Me desesperei, o primeiro roubo que eu fui fazer. No primeiro. No Já primeiro deu roubo ruim. eu fui fazer, já deu ruim. Já deu ruim. E aí a nossa mente passa um filme, né? Chorei muito, criança. Eu era 15, 14, 16 anos por aí, eu chorei muito, eu fiz várias promessas para mim mesmo que eu nunca mais queria aquilo, nunca mais ia fazer aquilo ali, desejei a minha casa, o confortozinho, ainda que muito simples, muito humilde, eu desejei ali. Enfim, com uma semana depois eu saio daquele lugar. Aí a cabeça muda, tu pensa que vai parar, fica com medo, mas nada. Eu entendi que eu não dava pro roubo, o assalto. O que que eu fui fazer? Eu fui traficar droga. Menor de idade, eu comecei a traficar para os traficantes grandes, né? Comecei a pegar umas cargas ali, era um saco que tinha para a gente comercializar para o traficante, mas para mim ter uma rendazinha, que era um lucro, que se chamava o lucro do tal vapor. Eu era o vapor. Novinho, pequenininho. Um pirralhozinho, já comecei eu fazendo coisas escondidas da minha mãe. Minha mãe não sabia, minha avó não sabia. E quando soube aquilo ali foi uma tristeza, foi um escândalo, né? Um desgosto terrível. Mas eu parei, não. Gostei. Foi o primeiro tênis da Red, a primeira bermudazinha da Seda Company de veludo, a camisinha, e aquilo ali foi se tornando um ciclo muito vicioso. Era eu e meu irmão. Eu tinha um irmão gêmeos. Começamos juntos nas coisas erradas. O primeiro presídio grande de maior de idade, fomos presos juntos, viu, Eduardo? Nossa. Meu irmão morreu com 25 anos no tráfico de droga. Igualzinho a mim. Parecidíssimo. Jogávamos bola junto. Fomos presos a primeira vez juntos. Tudo que um fazia, o outro fazia. As coisas erradas também fomos fazer junto. Enfim. E aí eu comecei fazendo essas coisas, roubando. Parei, fui pro tráfico, comecei a traficar. Traficar, vendendo para os outros. Escondido. Correndo um risco danado ali. Nessa comunidade, mas aquilo foi bom, né? À primeira vista ali. Foi bom, estava me dando o que eu queria, roupa, tênis, né? Um cordãozinho de prata, que era muita moda na época. Status, estava Is- ficando Muito conhecido, as mulherada, garotinhas, as paquerazinhas, né? A comunidade, sabe como é que é. Enfim, e conversa vai, conversa vem, eu completei 17 anos, 18 anos, e gostando. Aquilo ali a gente já estava num cargo maior, já era o responsável da indolação, onde preparava todo o narcótico, né, para mandar para a rua. Eu já não era mais um vaporzinho como eu era, e eu já estava dentro de uma casa para fazer toda a embalagem, que se chamava indolação, para distribuir. Mas fazia uso? Fazia Fazia uso também. muito. Né? Nessa época nem tanto, depois a gente vai chegar lá. Eu me tornei um viciado terrível de cocaína, de maconha, de álcool, de tudo. Tudo menos o crack, que naquela época não existia fortemente o tal crack como hoje. Mas aí eu fui galgando posições, no crime, assim. A gente vai galgando, vai subindo, uma escadinha assim, né? Tu tá se tornando mais velho, tu tá dando resultado, tu vai crescer. Isso enche os olhos. Isso enche os olhos, muito, vai enchendo, vai se tornando prepotente, O ego, o né? ego, a E ambição. nessa época você e seu irmão juntos. Eu e meu irmão junto. Quando foi com 19 anos completado, eu fui preso, eu e meu irmão junto em uma dessas casas, né? Fazendo essa tal coisa, uma operação na comunidade, cerco daqui e dali, nós fomos presos. Eu e meu irmão com mais alguma turma. E aí eu fui parar no primeiro presídio de Maior. Eu fui parar num presídio chamado Ilha Grande. Esse presídio era mundialmente, digamos assim, falado no Brasil, porque ele era um presídio no mar. Lá em Angra dos Reis tinha um presídio, hoje é um lugar turístico. O pessoal vai fazer turismo, tem um muro ainda lá, como se fosse o Muro da Lamentação de Israel. Ficou um pedacinho daquele muro só para as pessoas saberem que ali existia um presídio chamado Cândido Mendes, que era chamado Ilha Grande, onde se fundou naquela época a facção mundialmente conhecida como Comando Vermelho.
onde eu participava dessa facção. Eu fui parar ali, eu e meu irmão, muito novo, com 19 anos de idade, 20 anos, a gente foi parar nesse presídio. Muito novo. Era um presídio de pessoas casca grossíssima e estava eu, meu irmão, mais um parceirinho novo ali. A gente jogava muito futebol. E o pessoal gostava. Presídio se destaca quando joga muito futebol, né? Eu e meu irmão jogava muito e a gente foi parar num time lá bom e aí o pessoal gostava disso e a gente começou a ganhar consideração dentro do presídio. Ganhou tipo uma proteção também? Uhum. Interessante. Pelo futebol. Pelo futebol. Também. Também. Mas, por outro lado, a gente já era protegido porque a gente participava de uma... Cada comunidade no Rio de Janeiro, ela pertence a uma facção. Então, existe presídios específicos para essas facções. Presídio para o Comando Vermelho, presídio para Terceiro Comando, EDA, são as 3 facções que ordenam o Rio de Janeiro, tirando a milícia que cresceu muito hoje em dia. Enfim, então eu participava desse Comando Vermelho e fomos parar ali. Então já não tinha briga, essas coisas, né? Já não tinha aquela época das guerras, de matança, porque as facções botou ordem no presídio. Então eu fui parar ali, todo mundo da minha comunidade ia para esse presídio. Conclusão, a gente saiu dali. Quando a gente já sai com uma bagagem maior, por essa tal consideração também, né? A gente sai com uma consideração maior, né? Já mais velho, eu fiquei 3 anos na primeira vez. Eu fui preso. E eu saio dali com muitos planos de mudar de vida. Quando a gente foi preso dessa vez, antes de chegar nesse presídio, eu tinha uma irmã mais velha. Irmã mesmo. Minha irmã de pai, minha irmã de mãe. Eu, num presídio chamado Água Santa, eu fui receber a visita da minha família. Nesse tempo eu era solteiro, não tinha namorada, não tinha... Fui preso muito novo. Não queria compromisso, queria namorar todo mundo. Quando eu caí no presídio, não tinha ninguém que me acompanhava. Fiquei na arena, como diz o carioca, sozinho. E aí, minha mãe visitava, minha avó era viva, visitava minhas irmãs. Num certo dia, minha irmã, uma das minhas irmãs mais velhas, muito bacana, Mônica. Era Mônica, Ana Paula e Mariluz. Minha irmã foi me visitar com toda a minha família, numa sexta-feira. E conversa vai, conversa vem, ela dizendo que ia para um lugar, que ia alugar uma casa, eu e meu irmão preso. E alugaram uma casa lá na região do Lago, num lugar chamado Cabo Frio. E iam fazer a festa, comemorar o aniversário de um amigo lá. E foram um monte de pessoas da comunidade nessa festa. Na sexta-feira. Quando chegou num domingo, isso antes de eu ir para esse tal presídio da Ilha Grande. Quando chegou num domingo, isso era uma concentração, uma custódia onde ficava o pessoal ali para ser distribuído. Eu recebi essa visita na sexta, num domingo, chega uma notícia muito triste que o pessoal que foram para esse lugar morreram 9 pessoas. Fizeram uma chacina, isso tem 30 anos, 30 e poucos anos, quando eu estava preso muito novo. E fizeram uma chacina. E morreu todo mundo, inclusive da Cidade de Deus, e minha irmã morreu nessa chacina. Perdemos minha irmã, eu e meu irmão, dentro do presídio. Foi um desespero total. Um desespero, e aí isso me revoltou muito. As minhas promessas eram para sair do crime. Assim como foi como menor de idade, quando eu fiz a outra borrada já como maior, eu também prometi, né? Quando tu passa pelo perigo, pelo desespero, tu faz um monte de promessa. Naquela época eu não conhecia Jesus, não tinha Cristo, no Espírito Santo. Então tu apela para todos os lados. Eu vou parar, o medo, né? Muito novo, remorso, não é um arrependimento. Enfim, Eduardo e Paulo, eu falei que eu não ia querer mais nada, eu queria sair desesperado. Mas quando aconteceu esse fato, me gerou uma revolta muito grande no meu coração. Não se sabe até hoje o que aconteceu, que só sei que foi uma chacina. Morreu muita gente e eu perdi minha irmã nessa. Quando eu e meu irmão saem, depois de 3 anos, o que acontece? O antigo dono, pela tal consideração, nossa, muito novo, eu já estava com meus 23 anos, nos pede para a gente assumir a comunidade. Olha... uma cilada, né? A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. E não era mais aquele menininho que roubava, que traficava, que vendia para eles, que agora indolava. Era aquele rapaz que saiu com experiência, com bagagem, com seus 23 anos, e assume uma boca de fumo, né? Assumimos. Lá, o pessoal tudo, a hierarquia, a liderança estava tudo preso.
E não tinha ninguém, eu e meu irmão ali com uns gurizinhos ali, assumimos aquele lugar. Meu amigo, aí pronto, aí foi um abismo total. Gostamos daquilo ali, já bota uma arma na cintura, né? Começa a circular para lá e para cá, recrutando um e o outro, já começa a formar uma quadrilha para... Enfim, Eduarda, não demora muito tempo, aquele rapaz, ele sai, o líder, e ele coloca aquela comunidade muito fortemente armada. E eu e meu irmão fazemos parte daquela quadrilha, porém não sou líder de nada, eu sou apenas um empregado, um guerreiro do malzinho ali. Digo de mim, viu, pessoal? Tem gente que às vezes escuta. Porque eu costumo falar assim, eu falo para minha esposa que eu tomo muito cuidado com o que eu falo, porque eu falo de mim, que Deus fez na minha vida. Eu não comprometo a facção com a qual eu participei. Eu vou ao Rio de Janeiro e testemunho em tudo quanto é lugar, estou indo, se assim se eu permitir, no Rio em dezembro. Já tenho uma pregação para fazer lá no Morro da Rocinha, na outra comunidade chamada Manguins, e assim o Senhor me leva. Pela misericórdia, onde eu vou, eu sei onde eu piso. Eu sei o que eu falo. Não falo o nome de ninguém para não comprometer ninguém. Falo que eu saí da facção Comando Vermelho porque eu era. Estou falando de mim. Falo o que eu era, o que Deus fez na minha vida para não comprometer segundos e terceiro, inclusive a mim. Inclusive a mim, porque eu quero andar com a minha cabeça erguida onde eu for. Então, eu tenho muita cautela, tá? Então, assim, aí, Eduardo, Paula, então, quando a gente sai, a gente assume aquele lugar ali e acontece um monte de coisa. O camarada que era o dono já morreu, ele há muitos anos. Ele era muito brabo, revoltado, ficou vários anos na cadeira, mais velho do que eu, e ele saiu no auge, querendo botar a comunidade fortemente armada e não deixar a polícia entrar, aquelas coisas que a gente vê pelo noticiário no Rio. E eu e meu irmão tava ali com um monte de rapaziada, fortemente armado, um fuzil atravessado. Agora o negócio tá mais doido, mais sério, né? Um bonde fortemente armado numa comunidade é tudo que um jovem gosta e quer. Pegar num fuzil, Poder, né? uma metralhadora na mão, poder, uma mochila nas costas e vamos que vamos, um cordãozão de ouro no pescoço, meu amigo. E tá a gente ali. A gente arruma uma guerra tão grande com a polícia, a sociedade, não entra a polícia, não vai entrar, que não entra aqui na comunidade. O que isso gerou? Começou a gerar operação da lei, né, da justiça, que é a lei, e começa a morrer um atrás do outro. Meu irmão morre nessa, morre mais um montão de camarada, um atrás do outro, um, mês outro, mês... E a gente era muito perverso, ruim de não deixar. Isso aqui são marcas dessa tal, né, vida de confrontar com polícia, tiro, e toda hora troca tiro cara a cara com polícia, é aquela coisa... E morre o dono da comunidade, Existe uma hierarquia, tem o dono, que é o líder máximo, tem o gerente geral, que é abaixo dele, e tem os outros gerentes baixos que vai distribuindo. Eu era um desses. Não era o dono, não era o gerente geral, porque quando o dono morre, quem assume é o segundo, é o gerente geral. E assim vai a escadinha. E depois dele vai assim. Então eu estava abaixo dele. E morre o dono, o outro assume. Aí acontece um monte de coisas. E a gente está ali, né? Daqui a pouco vai morrendo um e o outro. E quem chega na escala? Cezinha. Meu irmão já tinha morrido, né? Cezinha. E chega naquele momento, acontece um monte de coisa que tem que tomar um monte de atitude, ou coisa de comunidade, né? Coisa de comunidade, e nesse sim. meio tempo, Marco César, me conta uma coisa, como é que você se via nisso? Diz assim, eu tenho que ir, ou eu quero parar com isso? Tinha esse pensamento de não querer mais, mas não tinha como sair? Não, até aquele momento não. Era um momento já, eu não era mais um gurizinho, eu já não era mais aquela pessoa que estava com medo, eu já estava possuído, manifestado. Um demônio totalmente envolvido, Era não sua tinha... causa de vida. Era a minha causa. Aí morreu meu irmão, algumas coisas gerou a morte do meu irmão, cada coisa que acontecia gerava uma revolta. E cada revolta que vinha me dava entusiasmo de enfrentar mais, tanto a polícia como outras facções. Eu estava ali na chuva para me molhar. Tudo ou nada, até desejo de assim, eu vou morrer, mas eu vou matar também. O pensamento que naquele momento gerava era esse. Até ali não tinha objetivo nenhum de parar, de retroceder, de enfrentar. Até porque o teu nome já começa a ser queimado, jornal,
Aí a gente bota na cabeça, não, eu ainda não tô com dinheiro, eu vou sair com a mão atrás, eu tá na frente, coisa do maligno, entendeu? Começa a botar sofisma na cabeça da pessoa. Então eu já era muito revoltado. Então eu enfrentei de cara. Aí aconteceu algumas situações que quem tinha que assumir o poder era eu agora. Tinha outros pessoal, mas na realidade quem tinha que assumir era eu. Aí gera uma guerra dentro desse contexto aí, e aí guerra, comunidade é terrível. É um lado contra o outro, mata, morre, fico mais poderoso, tá entendendo? E é aquela situação, Mas né? se você não matar, você morre, né? Eu morro, Então, tá entendendo? Eu tava ali dentro ali. Então era uma questão de honra, de vida ou morte, de Sobrevivência. sobrevivência, né? Aí eu penso na minha família, penso na minha mãe, penso para morrer, sofrer, chorar a minha, choro dos outros. Era assim a mente, estou dizendo a mentalidade naquela época. Então, Eduardo, então foi nesse período que eu assumi a comunidade por completo. e aí? E aí que eu não era mais aquele gurizinho, não era mais o gerentezinho, não era mais o gerente geral, eu passei a ser o líder total daquela área. Eu tive que tomar muitas atitudes, decisões que acontecem dentro de uma comunidade que outros não tomariam, naquele momento era eu que tinha que tomar, e essas atitudes são atitudes pesadíssimas que a gente vê aí, o que é. Enfim, me levou à liderança mesmo, agora foi a liderança, eu já sou o líder total, né? E foi nisso que me tornei conhecido como o Cezinha da CDD, né? O Cezinha da Cidade de Deus. Pronto, aí não tinha mais como retornar, como voltar atrás, eu fiquei comandando ali, com um braço forte, com mão forte. Quem coordenava eu era tudo era eu, quem puxava o bonde agora era eu. Aquilo que o falecido Valquí, que era o antigo dono, e eu, quando pequenininho, eu me espelhava nele. A gente conhece a história da Cidade de Deus pelo Zé Pequeno, né? Isso surgiu o filme aí da Cidade de Deus. Aí o Zé Pequeno era muito famoso. Eu comandava a área que o Zé Pequeno comandava. O Zé Pequeno, nessa década de final de 69, 70, ele era o auge dali da Cidade de Deus. Então, assim, aí depois veio outros. Depois dele, esse Valquí, que passou a ser o meu chefe. Eu não convivi com o Zé Pequeno, até por questão de idade. Eu não tinha idade para geração dele, né? Ouvi falar muito. Quando ele morreu, eu vi, eu era pequenininho, eu fui lá ver ele. Morreu lá mesmo. E aí, assumi esse outro camarada, por nome Valquí, que aí eu já vim da geração do Valquí. Quando ele morre, eu assumo. E aí, pronto, aí começou todo o poder, toda aquela né? Aquela ilusão, aquela situação toda. E, enfim, eu era muito idólatra de espiritismo. Entendeu, Eduardo? Paulo? Eu era muito idólatra, eu ia para macumba mesmo, eu fechava corpo com o diabo, eu dava sangue e fazia pacto com o diabo. Então, nisso, quando eu me tornei o líder da comunidade, eu começo a botar um monte de porte zédula na comunidade. Os deuses estranhos que eu servia, eu comecei a achar que aquilo me protegia na época. Eu comecei a botar cada entrada, cada local de estratégia, comecei a botar. E eu reverenciava muito aquilo ali, né? Até que um dia eu fui preso de novo, aí já como líder. Fui preso de novo como líder. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tá? A gente vai fazendo. Eu estou aqui, ansiosa. Eu fui preso como líder e aí foi aonde eu fui condenado da segunda vez, como maior mesmo, eu fui condenado a 10 anos. Por que você foi preso? Tráfico de droga, liderança. Tipo, entraram lá Eu fui preso numa da guerra. Nessa segunda já prisão, surgiu uma outra guerra. Eu sofri um golpe de Estado, uma traição. Amigos, entre aspas, e me traíram. Eu fui viajar, deixei lá o pessoal e tal. Quando eu cheguei, e simplesmente acharam que eu não deveria ser mais o líder por motivo de inveja, né? E assumiram. E aí eu vou para uma outra comunidade, começar tudo de novo. Quando volto com outro bonde, né, chamado bonde, quadrilha, tem que invadir aquilo ali para reassumir. E nesse período aí vai aquelas coisas pesadas, né? Aquela negatividade, morte de um lado do outro, morte de coisas terríveis, né? Que só a misericórdia do Senhor. E eu consegui ficar novamente dentro da comunidade. Mas no período dessa guerra, já eu vou preso. A polícia entra
E pela misericórdia do Senhor, hoje eu sei que é isso, não foi um livramento, porque quando eu saía na rua, eu tinha que botar uma cachaça em algum lugar e eu tinha uma oraçãozinha que eu já sabia de cor, que era o tal de Zé Pilintra, e eu sabia de qual eu tinha que orar. Hoje eu sei que é demônio, entendeu? Eu tinha que orar aquilo ali para sair na rua. É, era só misericórdia, só misericórdia do Senhor. Aí, Esse foi quando eu fui preso. preso, eu falei, cadê o tal de Zé que não me protegeu, não me guardou? Eu quase morri com esses tiros e nada, enfim. Eu entendi que daquele período foi Deus que me guardou. Me permitiu ir preso, me permitiu uma sentença de 10 anos. Nessa sentença de 10 anos, Paulo, eu cumpri 9 anos. Essa segunda, de fio a pavio, 9 anos. Já tinha cumprido os 3, né? Porém, liderando. Lá de dentro, mandando e Do desmandando. mesmo jeito, era Do o mesmo líder. jeito, um respeitadão. Quando eu chego lá agora, é que eu fiquei mais poderoso ainda, né? Fui para o presídio de Bangu, é um sistema penitenciário de mais segurança do Rio de Janeiro. Bangu e Bangu 3, eu fui para um desses presídios e lá e conheci a hierarquia mais ainda. Da chefia do Comando Vermelho, virei um dos chefes maiores também, não só agora na minha comunidade, mas no Rio de Janeiro todo. Porque é um grupo, é um conjunto, e eu estou ali, comecei a fazer parte desse grupo, não só agora da minha comunidade, mas de todo o Rio de Janeiro. Eu fazia parte dessa organização, dessa liderança, né, o grupo dentro do Comando Vermelho, e pronto, o Cezinha da Cidade de Deus se tornou mais poderoso, maior, a soberba lá em cima, a altiver lá em cima, eu era o cara, a patente maior, né? Manda tudo agora. É justo, mando e Continua desmando, mandando. ninguém mexe comigo. E através de carta, através de alguns lugares ainda tinha como eu alcançar um telefone para falar com a rua. E fiquei 9 anos dessa segunda vez preso. 9 anos preso. Quando você sai, você volta? Escuta, não. Foi nesse período de 9 anos que eu comecei a ouvir a palavra de Deus. Lá dentro. Lá dentro. E um irmão querido, meu pastor Alexandre, talvez isso vai... Eu vou mandar para você, viu, Alexandre, esse podcast quando eu alcançar aqui. E aí esse irmão, lá da comunidade, né, ele convertido já há anos, pastor, tinha amizade com ele, ele nunca pertenceu ao crime. Ele jogava bola e tal, fumava um baseadozinho, fazia as coisas dele, baile funk, mas graças a Deus ele nunca engrenou pela vida que eu. E ele, já um pastor, começou e o Senhor levou ele lá dentro do presídio. Minha esposa começou a ir para o culto na rua. Você já era casado nessa época? Junto com a Shirley, não casado no papel. Tava junto, só. Junto. Nós estamos juntos já há 30 e poucos anos. Graças a Deus. Minha esposa querida, te amo. Aí ela começou a ir para o culto lá fora. E esse irmão pergunta se podia me visitar. Não, detalhe. No primeiro dia de visita, Eduarda, eu endemoniado, eu andava assim, cheio de guia de macumba mesmo. Cada guia representava um orixá que eu servia, né? E meu pescoço era pesado de tanta guia, de tanta coisa que eu carregava. Esse irmão, quando eu chego no presídio, a primeira visita, a Shirley tinha 12 anos, 18 anos. Tinha completado 18 anos. Eu chego numa carceragem, numa delegacia, aí a primeira visita que a Shirley, esperando a Shirley, quando eu fui presa agora, nesses 9 anos que eu cumpri. Quem me chega lá? Um crente. Eu já contei essa história no testemunho meu, olha só o que deu isso, ô Paula. Eu cheio de ódio. Endemoniado, todo cortado. Eu era ruim mesmo. A minha fisionomia era terrível, era endemoniado. Cheio de gira, cheio de palavrão. Cara, às vezes eu falo pra Chile assim, às vezes eu olho mesmo pra mim assim, eu falo assim, só o poder de Deus mesmo. E aí, esse cara chega lá no presídio, e eu doido pra conversar alguns assuntos com a Shirley, né? Primeira vez que eu tô na visita, pra saber de algumas coisas da comunidade e tal. E chega um crente lá, eu falei assim, quando eu vi no pátio de visita o crente, eu falei assim, não acredito, meu irmão, que esse cara tá aqui, um crente, ó. Eu conhecia de vista, não tinha muita amizade. Eu não acredito, cara. Eu cheio de ódio, querendo conversar com ele. E veio esse irmão pra cá. Olha o que ele falou pra mim, Paulo. Lembra até hoje. Ele veio, falava manso. Ele fala, e aí? Eu falei, qual foi? Ele,
Sim, porque ele, 2, 3 vezes, ele tentou me abordar na rua para pregar a palavra para mim. E eu tava com um fuzil atravessado, que só andava com fuzil, nessa arma de guerra. E eu falava assim, irmão, agora não. Daqui a pouco vai vir a polícia ali, eu vou dar tiro, pega em você. Ele, tá bom. Aí ia embora, isso na comunidade. Aí ele passava de novo, outra ocasião. Posso falar de Jesus para você? Posso pregar? Eu, agora não. Só andava doidão. Doido, eu cheirava muita cocaína nessa época. Eu pernoitava, eu ficava semanas e semanas sem dormir, acredita? Igual uma caveira acordada. Cheirava dentro do saco, eu cheirava muita cocaína e bebia muito uísque. Tudo isso para ficar acordado, para não morrer. Eu falava assim, para morrer eu vou morrer, vou dormir, de repente a polícia me pega dormindo, eu fico acordado. Estoura uma granada, dou tiro, vai morrer todo mundo. Era o meu pensamento. E eu era assim. E não deixava ninguém dormir. Onde eu ia era 10 comigo, 20 comigo, todo mundo armado para fazer a minha proteção. E esse cara tentando pregar para mim, eu nunca deixava, tá entendendo? Eu não conhecia naquela época. Evangelho, isso era muito não como hoje, né? E era raro quem pregava o evangelho, ainda mais para bandido e traficante. Tinha que ter muita coragem. E esse cara tinha. Aí quando eu cheguei dentro desse presídio, nessa parte de visita, aí quando eu cheguei lá, eu fiquei com raiva por causa disso. Falei, não acredito esse cara aqui de novo. Isso é real, viu, gente? Isso é real, porque eu já escutei algum testemunho mentiroso, tal de Tichico, outra hora da vida aí, tal de Guina. Uns caras antigos aí de São Paulo que dava testemunho, mas era cascata. Quando eu ouvi aquilo, que eu alcancei uns DVD, eu falei, isso é mentira. Tudo que esses caras falam é mentira. Então, às vezes, a gente conta algumas histórias, outras assim, não, mas é real. Deus é testemunho, tá? A palavra fala que Satanás é o pai da mentira e os que mentem é filho do diabo. Eu sou filho do Senhor e eu conto aqui para a glória do Senhor. Então, ele falou assim para mim a palavra. Lembra que eu tentava falar para você lá na rua e você não queria? Olha só o que ele falou. Eu orei a Deus para que você viesse ser preso aqui dentro. Muita autoridade, Paulo. Olhei para ele e falei assim, o quê? Ele falou assim mesmo, repetiu, eu orei a Deus para que tu viesse parar aqui dentro do presídio. Falei, que papo é esse, irmão? Eu cheio de gira. Eu falei, irmão, que papo é esse? Você não sabe nem o que tu tá falando. Olha só o que ele falou. Eu orei a Deus para que você não viesse morrer como o Valqui, que era o dono, assim, teu irmão, Aurélio, fulano, cicrano, Bertano, falou o nome de todos os meus parceiros que morreu, tudo morto. Ele falou assim, tu queria morrer? Eu orei a Deus mesmo para te guardar, porque só aqui tu vai ouvir o evangelho. Ele teve coragem. Eu podia, naquela hora, ignorante que eu era, dar uma nele. Graças a Deus eu não fiz isso. Olha. Pense. Aí ele falou assim, você não tá entendendo o que eu tô falando agora, mas tu vai entender. Eu falei, irmão, não fale isso não, tô cheio de ódio aqui, tu não sabe nem o que eu tô passando. E comecei a falar um monte de coisa. No auge da minha ignorância, olha só. E eu fiquei com ódio, com raiva. Eu falei assim, calma aí, mano, deixa eu conversar um pouquinho com a Shirley aqui, que eu tenho alguns assuntos para tratar. Não tinha amizade com aquele camarada. Pronto. Eu fui transferido para um outro presídio, outra casa de custódia chamado Ricardo de Albuquerque. Albuquerque é um bairro lá, que é onde é 31 DP, outra casa de custódia. Paulo, quando eu chego lá, primeira visita, quem tá lá? Irmão Alexandre. Eu falei, não acredito, cara. Irmão Alexandre, meu amigo, que amor, que graça, que misericórdia aquele irmão me amando ali. Eu não sabia que aquilo era o amor. Para mim, o amor era o que eu servia, era o que eu fazia. E aí, aquele irmão lá de novo, eu falei, não acredito que esse irmão tá aqui, não. Já levou outros irmãos. Aí começaram a orar lá no pátio de visita, eu querendo conversar, e eu falei, caramba. Aí, só sei que é o seguinte, eu fiquei 6 meses nessa outra casa de custódia. Foi uma coisa assim sobrenatural. Começa a acontecer uns cultos lá, e do nada mesmo assim, de repente, Eduardo, a palavra do Senhor começou, os irmãos fazendo o culto no pátio e a gente tudo preso nas gaiolas, olhando pela grade, aí dá aquela sensação de choro, né? A gente começa a ver um filme, aí tu já tá mais sóbrio, sem droga, dentro do presídio. Ainda que dentro do presídio eu usava muito também. Mas quando vinha os crentes, eu procurava ficar sóbrio, uma questão de respeito. Eu comecei a ouvir a palavra, de repente, comecei a
pensar de uma forma diferente. Hoje eu entendo que foi a ação do Espírito Santo que começou a sua intervenção por amor e misericórdia a uma pessoa. Se eu merecia nada, porque o que eu merecia era o inferno mesmo. E aquele irmão começa a ir. Ali eu fiquei 6 meses nesse presídio. Um pouco tempo de eu sair desse presídio, que é muito presídio. Tu vai para cá, tu vai para ali, tu vai... O Espírito Santo começou a me incomodar. E tem que mudar de presídio? Tem, porque é casa de custódia até eu ser condenado e ir para um presídio mesmo que eu vou cumprir a minha pena. Enquanto eu não sou sentenciado, eu fico em casa de custódia, né? E aí esse irmão começa a pregar para mim acerca de idolatria. Eu entendo que foi uma primeira maneira de o Senhor começar a fazer em mim, porque através de mim eu fiz a minha mãe idólatra, eu fiz as minhas irmãs idólatras, eu fiz uma comunidade. Porque eu botei um monte de portes ídolos, estátua, era do meu tamanho. Cada coisa que hoje eu sei que é idolatria, né? Para não dizer outro linguajar, porque tem pessoas que vão atingir para ouvir e vai assistir lá depois. Então era cada estátua desse tamanho, assim, do meu tamanho. Quando eu cheguei nesse presídio, que ele começou, o Senhor levou ele a falar para mim de idolatria. Cara, foi instantâneo. Foi instantâneo. Eu tinha 2 cordões de ouro, fora as guias que eu carregava, que tinha uma medalhona. Eu peguei aquilo, dei a Sheila, minha esposa, falei assim, olha, tira isso aqui, leva. Eu comecei a me incomodar, Paulo. Comecei a me incomodar, isso no decorrer dos meses. Esse irmão, toda semana, dia de visita, ele passou e ali, frequentemente. E eu já comecei a aceitá-lo de uma maneira diferente. Porque o Espírito Santo começou a trabalhar, o Senhor começou a me preparar para recebê-lo, ele diferente, com amor, porque era ele a fonte que o Senhor ia usar para que ele viesse me alcançar para o Senhor. Olha só. E eu comecei a sentir algo diferente, medo, um temor, um medo pela idolatria. Pela idolatria, eu falei, Sheila, eu não quero mais isso aqui não. Pega esse cordão, derrete tudo, faz uma barrinha. Eu comecei a falar para ela, peguei as guias que eu tinha de macumba, botei num saquinho e fiquei esperando ele chegar numa próxima visita. Quando ele chegou, eu falei, Alexandre, tá aqui tudo isso aqui. Detalhe, ele ia me visitar e a mãe de santo que trabalhava para mim ia no mesmo dia. Aí ficava um anjo aqui e a mãe de santo desse lado. Olha só o que Deus começou a fazer. Ela carregava um monte de comida para mim. E coisas que eu acho hoje que era para... Sabe o que eu estou falando, né? E aí eu comecei a sentir desejo de não comer aquela comida. Começou a gerar um temor no meu coração. E os crentes aqui, de um lado, e o pessoal do candomblé desse lado. E eu no meio. Luz e treva. E eu não convertido. Eu só fui me converter depois de... Vou chegar lá... Quiserem perguntar, gente, fica à vontade. Tá? Não, tranquilo, pode ir ainda aí. E eu comecei a... Enfim, pode falar. A questão da droga, você diminuiu, você conseguiu diminuir Não, sozinho? não, escuta. Isso é lá na frente. Nessa ocasião, eu usava muita droga. Como eu era o dono, eu tinha quem levava para mim. E saco e pura, pedra, que eu amassava e ficava cheirando. Então, toda semana eu tinha um saco de 100, 200 gramas para mim cheirar. Eu dava para quem eu quiser, isso dentro do presídio. Maconha, cachaça, tudo que eu queria, com dinheiro. Eu tinha o que eu queria. E eu me drogava muito, achando que eu ia aliviar o meu sofrimento, né? Mas que nada. Gente, aquilo me dava uma depressão. Eu estava ficando deprimido. Eu vi o dia amanhecer de tanto me drogar. Aí os passarinhos cantando, quando eu vi o dia amanhecer, eu falava assim, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí queria parar, mas eu não tinha força para parar. Droga. Eu só deixava de me drogar quando era visita, que eu recebia a minha família, e agora os crentes. E a senhorinha lá que era do outro lado. Aí, conclusão, eu falei para a Chile, eu não quero mais a comida da fulana, não. Sei o nome dela lá, mano. Eu não quero comida, não estou com vontade de comer, me começou a me gerar um temor. Eu achei que aquilo ali estava feito, trabalhado para me agarrar naquilo ali. E aí eu falei, eu não quero mais a visita dela também, mas eu não sei o que eu falo por questão de educação. E aí, rapaz, eu comecei a me voltar para o lado dos crentes. E aqueles irmãos ali orando, começou a orar. Mas depois eu fui saber que aqueles irmãos estavam jejuando muito pela minha vida na rua, Eduardo. Jejuando, aí botaram a igreja. Já como houve uma brecha para que eu recebesse a visita deles, começaram a jejuar pela minha vida e pela minha família. E aí entrou uma guerra, né? O qual o general é o Senhor, e a guerra passou a ser do Senhor. Meu amigo... E eu falei assim para a Sheila, eu não quero mais a fulana aqui, não quero mais a comida dela, só que eu não sei o que falar.
pedi, olha o que eu falei para os irmãos, olha, vocês vão lá na rua, lá na Cidade de Deus, na minha comunidade, quebra todos os postes ídolos que eu mandei construir. Gente, eu comprei uma guerra na comunidade. Eu fiz quase a comunidade lixar os crentes. Meu Deus. Eu mandei ele, ó, eu falei assim, eu que botei, eu quero que vocês quebram tudo, tudo, tudo. Tudo, não quero mais maldição nenhuma. E eu não me converti. Os irmãos foram lá com aquelas marretas sexta-feira 13 e começaram a quebrar tudo. Aquela grandona mesmo. Que o negócio era grande. Fora as estátuas, as casas eram grandes. E cada casa tinha um deus desse ali. E para eles quebrar, meu amigo, começaram a quebrar daqui e dali. E a comunidade não sabia que foi eu que mandei. E aí queriam lixar os irmãos. Aí tiveram que ligar para dentro do presídio para ouvirem a minha voz dizer, ó, eu que mandei. É o chefe, então ninguém falou mais nada. Mas não gostaram. Conclusão, eu mandei os irmãos fazer um montão de dizeres bíblicos na comunidade. E mandei dar culto. Comecei a mandar fazer culto, pagar alguns lugares para fazer culto. Aí tinha um pastor chamado pastor Marco Pereira, muito conhecido no Rio, que joga terno, assim, os demônios caem. Ele faz a obra muito grande no Rio. Esse pastor começou a ir lá no presídio, onde eu estava, eu pedi ele para fazer um culto na minha comunidade. Gente, parece que foi assim uma coisa incrível. Depois que eu quebrei os postes, mandei quebrar os postes ídolos, começou a se converter traficante. E eu já estava ficando com o coração quebrantado. Entrou no crime, não pode sair, esse ditado. Eu comecei a botar um lema diferente. Eu, dentro do presídio, na minha comunidade, ó, quem quiser se converter, pode se converter. Eu não vou proibir ninguém, porque meu coração já estava diferente. Eu não sei o que ia acontecer. Hoje eu sei que era o Espírito Santo de Deus que estava trabalhando. Eu comecei a falar assim, ó, quem quiser se converter, pode se converter. Quem quiser ir para a igreja, pode ir. Eu não vou botar impedimento em ninguém, não. Quem quiser, ainda que isso aí fique vazio, olha só. Meu amigo, o pastor Marco Pereira, começou a arrastar pessoas para o centro de recuperação da comunidade. Ele ia lá e o negócio ficava doido, o pessoal começava a se manifestar, endemoniado, traficante com arma aqui. Passa alguns vídeos, se você botar Marco Pereira, tem um monte de vídeo dele nas comunidades. E acontecia. E aí, um montão de camarada que trabalhava para mim, meu gerente, meus empregados, começou a se converter, Eduardo. E eu achei aquilo o máximo. Eu falei assim, uau, que coisa legal. Um rapaz que hoje ele é um pastor lá no Paraná. Esse cara era assassino, esse cara era ruim. E eu era meu empregado, mais novo do que eu. E eu sabia da situação dele. Rapaz, esse cara se converte, numa dessa vira uma benção. Ele e um outro lá chamado Alexandre foram a minha referência. Porque eu conhecia a vida deles. Eles eram meu empregado, um da minha idade, outro mais novo, e eu sabia da situação dele. Quando eu vi aqueles caras se converterem, e eu lá dentro, o líder, o dono, eu falei, que isso, Paulo Henrique, o Nani, que era o vulgo dele. Falei, rapaz, aí eu pegava o meu telefone e ligava, mandava ligar e chamar eles. Quando eu ouvia a voz dos caras, eu escutava a voz deles mansa, diferente. E lá na rua eles falavam, patrão, eu sei o que Deus está fazendo na nossa vida, Ele vai fazer na tua. A gente está orando. E aquilo me encantava, eu chorava, eu começava a chorar. Aí começava a me drogar dentro do presídio, em depressão, agoniado, angustiado, eu começava a chorar. Aí eu vi que o dinheiro, o poder, gente, nada. Aí um dia a palavra que me alcançou muito, que pregaram, esse Alexandre mesmo, sobre Mateus 11:28, quando um convite do Senhor, vinde a mim todos vocês que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei, né? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração e encontrarei descanso para as vossas almas, dizendo Jesus. Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. O meu jugo era pesado demais, cheio de liderança, cheio de demônios, era um peso nas minhas costas. Gente, eu tinha muito dinheiro, eu tinha muito poder, tinha muita fama. As mulheres, talvez que eu quisesse naquela época na comunidade, estavam ali à minha disposição, mas eu não tinha paz, eu não tinha alegria, eu não tinha felicidade. A minha família estava tudo envolvida em coisas erradas por minha causa, né? E aí isso começou a fazer eu refletir nesse momento dentro do presídio. Os anos se passando. 7 anos, 5 anos, 8 anos. E eu ouvindo o evangelho, e já nesse período, esse Alexandre fez a carteira no meu nome e não desistiu de mim. Aonde eu ia, ele estava ali pregando o evangelho para mim. Aonde eu ia. Chegou um momento que eu falei assim para a Shirley, eu já estava tão mal comigo mesmo. Eu falei, Shirley, compra roupa de crente para mim que eu vou me converter. Ela, como é roupa de crente?
Naquele Se tempo eu entendo, achava né? que... eu me converti pela Assembleia de Deus. Sim. E eu fui nos usos e costumes mesmo. Uhum. Eu me converti pela Assembleia de Deus a roupa de crente que eu achava assim, não existe isso, né? Mas pelos usos e costumes de uma Assembleia de Deus, a roupa Camisa, caveada, eu não dava, para tu ter noção, não dava de bermuda, eu não podia, né? Pela regra o IR da igreja. Enfim, aí eu falei para ele assim, compra a roupa de crente para mim, eu não entendia nada. Eu queria andar bonito, eu via os irmãos de terno, eu achava bacana, eu queria andar daquele, eu achava que aquilo ali era... Falei, pronto, minha esposa compra um monte de roupa para mim, mas não acreditava. Ela mesmo falou que não... Falei, Sheila, eu vou me converter, eu vou sair daqui. E detalhe, a gente tentava várias fugas no presídio, várias fugas e nada dava certo, graças a Deus por isso, digo por mim. Então, aí eu comecei a falar assim, se eu sair daqui pela porta da frente, legalizado, legal, né? Na lei legal, eu vou me converter, eu vou largar tudo, vou entregar tudo, deixar lá pro pessoal, eu vou entregar minha vida pro Senhor. Eu não aguento mais. Pronto. Aí teve um período que eu, dentro do presídio, olha como Deus começou a mostrar o poder dele para mim e para minha esposa. Eu não tinha filho. Eu preso, não tinha filho. Meu sonho era ser pai. E o meu sonho era largar as drogas. Era um dos meus maiores sonhos. Eu comecei a fazer uma campanha com os crentes dentro do presídio, sem ser crente. Eu cheirava tanta cocaína que no outro dia de manhã eu procurava os crentes dentro do presídio. Ora, pô, chorando, não aguentava mais. Magro, a cocaína, ela tira o apetite da pessoa. Tu não come, eu ficava dias, 4 dias, 5 dias, às vezes até uma semana. Sinceridade, sem dormir e sem me alimentar direito. Eu era igual uma caveirinha. E não conseguia, eu não tinha força de mim mesmo. E aí, quando eu procurava os irmãos chorando, em depressão, aí os irmãos dentro do presídio falavam assim, Marcos César, vamos fazer uma campanha, tu quer largar isso mesmo? Eu falei, cara, não é o meu sonho, mas eu não sei como, não sei o caminho. Eu usava tanta cocaína minha, que vinha pura, da minha comunidade. Aí eu acabava de usar, aí pegava o meu dinheiro no bolso e começava a comprar dos outros. Acabava dos outros, eu começava a pegar. Onde tinha, pode mandar. O Cezinha, todo mundo mandava. Manda fiado que semana que vem eu pago. Gente, que coisa... Que horrível. Prisão, né? Que é prisão. Já tinha uma prisão física, eu estava na prisão. E aí, quando esses irmãos falam assim, tu quer fazer uma campanha com a gente? Para Deus te libertar disso? Eu falei, quero, meu pai, faço o que for. Eu quero. Não era crente, não era convertido. Olha só, como que Deus é lindo. Aí eu comecei a fazer com esses irmãos chorando, com vergonha da minha rapaziada, do comando, dos caras que eram meus empregados, que estavam comigo preso também. E eu fazia dentro do meu alojamento, o cubico que eu dormia, quietinho. Eu mandava os crentes para lá, vai para lá, depois eu vou. Com vergonha, aquele orgulho, Cezinha. E agora está buscando Deus, quer ser crente. Os outros falam logo assim, quer ser crente. Mas eu queria uma solução para a minha situação. E aí, rapaz, e eu do nada. Aí Deus usa um irmão, isso na segunda semana mais ou menos, em profecia falando assim, olha, Deus manda te dizer que você vai tentar usar a droga e vai te dar ânsia de vômito e você não vai conseguir usar. Olha, eu falei, será? Aí eu fui fazer prova de Deus um dia. Ele falou assim, ô Cezinha, pelo menos no dia que a gente vem aqui fazer o culto aqui, não usa nesse dia não. Falei, tá bom, vou respeitar. Eduarda, teve um dia que eu fui tentar usar uma cocaína. Aí, o que me aconteceu? Justamente o que o irmão falou. Eu abri o saco para me cheirar aqui, aquela química veio no meu nariz, assim, aquele éter, aquele negócio. Aí eu fiz um canudo, tentei dar uma cheirada. Meu amigo, a primeira coisa, veio aquela ânsia de vômito mesmo. Eu não consegui fazer aquilo. Primeira coisa que eu pensei, pô, os irmãos, o culto, os crentes, Deus, eu não conhecia Deus. Aí deu um temor no meu coração. Deus começou, por amor e misericórdia, começou a mostrar o poder dele para mim assim, antes de eu me converter. E eu tentei de novo usar o negócio e não conseguia usar. Aquela ânsia, o meu estômago embrulhando. Aí eu larguei, fiz assim, aí peguei o negócio, uma bola de uma cocaína, joguei no vaso e dei descarga. Eu falei, Deus está falando comigo, eu não posso usar esse negócio. O negócio está funcionando, olha só. Foi instantâneo, do nada. Assim, uma semana, quando aconteceu isso, eu parei de usar droga, parei de usar maconha e parei de usar bebida, que eu usava muita cocaína, aí tinha que ter um uísque, cachaça, qualquer coisa para um controlar o outro. Gente, foi instantâneo. Me deu uma alegria tão grande
E eu falei pros amigos assim, olha, eu não uso mais droga. É mentira, qual é, Cezinha? Você era muita, os outros já gostavam de andar comigo porque eu gostava, e ele, a hora que eu quis, que eu ia fazer, eles iam fazer também. E aí aconteceu assim, do nada me deu aquela vontade de parar. E eu achei aquilo legal. Fiquei limpo mesmo. Passou 1 mês, 2 meses, e eu engordei. Comecei a me alimentar, comer, a minha fisionomia mudou, que era transformada. Pronto, o irmão falou assim, depois disso, né? Aí eu fiquei limpo mesmo. Passou-se 3 meses e 1 ano, e eu fiquei limpo da cocaína. Você tinha muito jejum e oração por trás. Foi, era. Eduardo, o irmão, falou assim, olha, qual é o teu outro sonho? Eu falei, cara, ser pai. Olha, Deus ouvindo. Deus ouvindo, o meu sonho é ser pai, eu não sou pai. Todos meus amigos têm filho, eu não tenho um filho. Eu achava que ali não, ele fazia tratamento e nada acontecia, a gente fazia de tudo e nada, dentro do presídio. Quando o irmão falou, vamos fazer uma campanha? Falei, tá aqui quem quer. Vamos fazer o meu amigo, começamos a fazer uma campanha. 1 Samuel, sobre a história de Ana e tal. Começamos a fazer a campanha ali e do nada, foi assim uma coisa a mesma proporção que aconteceu com a química, em 2 semanas. A gente numa visita, Deus usava esse irmão em profecia, visão, ele tinha um dom. Aí a gente acabou a visita nesse presídio, aí na fila para ir embora, a família, a gente foi se despedir. Aí tá eu, esse irmão, a esposa dele e a Shirley. Shirley novinha. Aí ele olha assim para ela, falou assim, você tá grávida. Aí a gente ri, igual a esposa de Abraão, né? Começou, a gente... Ela, não, vocês não estão entendendo. Deus está mandando te dizer que no teu ventre tem um bebê. Aí eu olha, a gente não acompanha. Eu pedi a Shirley para acompanhar a campanha da rua, né? Aí Deus manda te dizer, você pode fazer o exame. Semana que vem você vai vir para cá com o resultado para falar para o Marco César. Você está grávida. Pode fazer o exame. Gente, meu coração acelerou, me deu uma alegria tão grande, mas eu não tinha aquela certeza. Aí eu falei, Shirley, faz o exame. Eu creio. Faz o exame agora e não espera não. Liga para mim, dá um jeito de ligar para cá e me dá... Eu fiquei naquela ansiedade. Moral da história. Shirley faz o exame, liga para lá e deu positivo. Gente, eu comecei a pensar em Deus, comecei a chorar. Eu falei, esse Deus é sobrenatural. Foi a maneira dele se mostrar para mim. Sim, eu servi-lo. Eu já tinha deixado a idolatria lá atrás. Ele me ajudou. E agora ele sabe que meu sonho era deixar a droga, ter filho, e ele, antes de eu servir, ele deu-me, eu não mereço nada. Gente, eu comecei a ter um temor, eu comecei a ir pro culto com mais intensidade, eu já comecei a perder a vergonha dentro do presídio, mas não queria aceitar Jesus ali. E aí eu fui e pedi a Shirley, compra as roupas para mim, foi onde eu pedi, se eu sair daqui legal, eu vou me converter. Vou aceitar Jesus. E o seu bonde lá dentro? Era isso que eu ia perguntar. O comando continuava. Aí, como é que... olha, então, aí foi quando eu cumpri 9 anos e alguns meses dessa sentença. Daqui a pouco eu fui para o presídio Bangu 1 dali. É um presídio de mais segurança máxima, onde só tá os chefões bambambam. Aí eu fico nesse presídio 1 ano e pouco, completei 9 anos ali. O que aconteceu? Me chegou um alvará. Sem eu menos esperar, meu alvará chegou, né? E aí me chama para a liberdade. E aí Deus começa a fazer me lembrar um filme, tudo passando na minha cabeça. Tudo passando na minha cabeça. Você falou que ia largar tudo, você falou. Aí eu comecei a pensar na gravidez da Shirley, a Kézia já estava com 2 aninhos, né? Já comecei a pensar em tudo isso. E nas drogas, comecei a passar um filme. Eu falei assim, eu vou me converter, eu vou largar tudo. Tudo, a porta do presídio se abriu. Tem um videozinho que aparece eu saindo, mas não foi naquela liberdade. Isso foi na primeira. Essa foi quando eu fui preso aqui na Paraíba, depois do outro processo. Enfim. E aí, quando a porta do presídio se abriu, eu começo a chorar e Deus começa a trazer à minha memória tudo que ele fez, tudo. E eu vou chorando dali até alcançar onde estava o advogado. Quando chega lá, o advogado já sabia, a minha esposa não sabia, foi de repente meu alvará. Minha família não sabia, minha mãe. E aí eu cheguei lá, quando eu vi o advogado, eu falei, doutor, me dá o teu telefone que eu vou ligar para a Shirley agora. Quando eu ligo para a Shirley, ela escuta a minha voz, porque nesse presídio Bangu 1 não tinha acesso a telefone, os outros tinham. Aí ela pensou assim, quando ela escutou a minha voz, ela falou assim, saiu do Bangu? Porque ela pensou que eu já tinha sido transferido de novo para algum que tivesse acesso a telefone. Eu falei, não, Shirley, estou em liberdade. Ela não brinca comigo, não, para de brincadeira, Shirley. Eu falei, estou em liberdade, depois de 9 anos. Eu falei, Shirley, eu estou em liberdade.
olha, eu tô aqui com o doutor, falei o nome do doutor, estou indo lá para o escritório dele no bairro da Tijuca, lá no Rio de Janeiro, e leva o Alexandre e sua esposa. Quem era o Alexandre? O tal irmão que pregou o crente, que eu lá atrás esculachei ele, o crente que perseverou, falei, ele leva o Alexandre e sua esposa que eu vou aceitar Jesus, né? Eu vou entregar minha vida para o Senhor, vou largar tudo. Ela assim, Marco, tu tá falando sério? Eu falei, nunca falei tão sério, eu vou abandonar tudo agora. Deus está me incomodando e eu vou... Primeiro, eu tenho que fazer isso. Olha, ele aí foi para o escritório, alegre, feliz, doido para eu contar até isso, até hoje, que um tempão que eu não comi um lanche do McDonald's, eu falei assim, doutor, eu tenho McDonald's por aqui, eu quero comer. Tem, vamos comprar. Compraram um lanche de McDonald's, eu me deliciei, todo alegre e feliz. Gente, depois de 9 anos, em liberdade, fui pro escritório dele e daqui a pouco chega minha esposa lá com as crianças pequenininhas e com... Você já tinha as duas? Já tinha as duas, já. Lá nasceram dentro do presídio. Já tinha as duas. Nesse processo todinho da revelação, se foi ano, né? Foi esse, até eu completar os 9 anos, foi onde elas nasceram, e essa, quando eu saí, elas eram pequenininhas. E aí, quando eu chego lá, eu falei assim, olha, eu quero aceitar Jesus. Né? Naquele tempo, né? No modelo da congregação, eu falei, eu quero aceitar Jesus agora. Eu quero dobrar aqui, pastor, ora por mim, que a partir desse momento eu estou entregando a minha vida para o Senhor. Aí começou. Aí foi um choro, minha esposa começou a chorar naquele momento, pronto. Aí que chega essa história. Quando eu tomei essa atitude, eu peguei o telefone de novo, liguei para minha rapaziada, naquele tempo, os camaradas lá na minha comunidade. Todo mundo já está sabendo que o chefão saiu e está todo mundo esperando. Festa na favela. O patrão está em liberdade, bota o baile, funk, bota tudo na rua, bota as armas tudo na rua, porque o patrão vai chegar, olha só. E eu tô tomando a minha atitude lá na Barra da Tijuca, sem ninguém saber. Eu peguei o telefone do doutor, liguei para lá, falei, fulano, tô em liberdade. Ele, pô, patrão, a comunidade tá cheia te esperando, olha a cilada. O patrão, Cezinha, 9 anos, um garotinho, todo gurizinho que cresceu querendo conhecer. Quem é o Cezinha? Quem é o Cezinha? Nossa. Aí ele falou assim, falei, botei, tá todo mundo fortemente armado, a polícia não entra, tá todo mundo te esperando, uma ansiedade aqui. Aí eu falei assim, fulano, vai para tal lugar que eu vou conversar contigo lá. Não falei nada. Leva fulano, ciclano, bertano, que eram os 5 cabeça primeiro. Ele era o meu gerente geral, eu era o dono, tava lá. E abaixo dele tinha os outros 5, que é os cabeça maior. Fora os outros, que é quase 50, 60 soldados, dependendo de cada comunidade. E aí, não, patrão, vem pra cá que tá todo mundo. Eu falei, irmão, recebe ordem, faz o que eu tô mandando, vai para tal lugar. Era uma outra comunidade, porque eu não queria ir para a Cidade de Deus. Por quê, Paula e Eduardo? Eu sabia, se eu fosse para a comunidade, cara, o Satanás ia me abraçar. A ilusão ia me abraçar, tá entendendo? Aquilo que eu ia ver ali, eu não ia ter força. Eu tomei atitude ali, eu não sou batizado, eu não sou revestido. Eu estou tomando as minhas primeiras atitudes, meus primeiros passos. Se eu vou para ali, a mão cilada, eu falo assim, eu tenho que resistir isso. Eu não posso, eu falando para mim mesmo, o pastor do meu lado me orientando, não vá não. Vambora, vai, até aqui tá legal. Eu falei para minha esposa, eu não quero ir para lá, não vou. Eu tenho que fazer o que eu tenho que fazer fora do bairro, fora da comunidade. Pedi eles para ir para outra comunidade, que não era minha, mas da mesma facção. O dono era meu parceiro. E fui para outra comunidade, lá em São Cristóvão, Morro da Mangueira. Fui para o Morro da Mangueira, onde tem a escola de samba Mangueira e tal. Um outro bairro muito conhecido. E eu fui para esse bairro, fiquei esperando, mandei todo mundo para lá e foram. Os 5 lá à frente e eu. Cheguei lá e começaram a dar tiro pro alto na outra comunidade, porque me conhecia também. Chegou o Cezinha, aí Cezinha tá em liberdade. Aí eu falei, Jesus, me ajuda, tiro pro alto, aquela festa dele, né? Pro Cezinha que tinha acabado de morrer. E toma um fuzil, eu falei, não quero não, eu vim aqui para conversar com a minha rapaziada. Toma um fuzil, cara, tu não pode ficar, toma fuzil, essa arma grandona, pesada. Toma aqui, não quero não precisa disso não tô falando nada até ali. Rapaz, quando chega a rapaziada, fomos para um determinado lugar e comecei a conversar. Eu falei, olha, fulano, ciclano, bertano, era o meu gerente. Eu morri, Cezinha da Cidade de Deus morreu. Ele o quê? Como assim? Eu aceitei Jesus, entreguei a minha vida para o Senhor.
há alguns instantes ali atrás. Acabou o Cezinha da Cidade de Deus daqui para frente. Não quero mais comunidade, não quero mais dinheiro, não quero mais nada. Não quero mais nada de sair. Entendeu? Não vou viver minha vida, vou pegar minha família e vou embora. Ele, que isso, patrão? Alguns, né? Era o sonho deles estar com o patrão ali do lado. Era o sonho de muitos estar ali com um camarada que está preso, que é o chefão e tal. Mas ele não entendia, eu entendo. Aí eu falei, não, eu comecei a contar as histórias. Eu aceitei Jesus, Jesus tocou no meu coração, mudou a minha história. Eu não quero mais isso para mim, não quero isso para minhas filhas, não quero tá entendendo? E o meu desejo era que vocês também viessem comigo. Porém, se vocês... Mas quem não quer assumir agora? Quem é anos camarada ali, outros Deus, esperando, quem não quer? Amigo, é muito dinheiro, é muitas condições, mas muita perdição. Enfim... Saí dali, conversei algumas coisas, falei, você quer vir? Não, então que a partir de hoje o dono é você. A partir de hoje, eu tinha até ali que dar as coordenadas. Por mais que eu também não poderia sair assim e deixar... e se não vira guerra lá. Falei, dono é você, você é o gerente dele, você é abaixo dele, até aquele momento eu tinha que dar as coordenadas, tá entendendo? Então, assim, para não virar bagunça, até porque para a hierarquia depois maior também saber, não, fulano deixou... fulano, cicrano. Então, pronto, fiz o que eu fiz ali. Oramos ali naquele momento, tivemos tempo, desci um morro. Quando eu desci, aí desci aquele leve, assim, sabe? Uma coisa leve, eu chorando, eu com o pastor abraçado. A minha esposa ficou lá embaixo com a esposa do pastor, não subimos, não deixamos subir. Aquela alegria no meu coração, eu fui descendo, só naquele fardo, eu sentindo aquele peso. Aquele peso assim, rapaz, eu não tô acreditando nisso mesmo. Não vou ser dono mais de nada, eu vou viver uma outra história, uma outra vida. E fui embora, Fui embora ali, desci e foi o período pronto. Dali eu não fui mais para a comunidade. Eu não botei o pé na comunidade. Pedi os irmãos para me levar para o Paraná. Paraná, onde está esse pastor Paulo Henrique, que eu conversava, que era meu gerente outra hora, que eu conversava aí por telefone, que eu falei que era dois, que era a minha referência, que eu via a vida deles e falei, me leva para onde está o Paraná, Paulo Henrique. Ele aprendeu tudo comigo nas coisas erradas, agora eu quero aprender com ele as coisas certas. Oi, gente! Eu tô aqui porque vocês acabaram de assistir a primeira parte da história do Marco César, não é? Uma história impressionante. E nós dividimos, né, o vídeo em duas partes para não ficar tão longo nem cansativo. E eu quero te convidar para você assistir a segunda parte. Não sai, não. Semana que vem a gente vai postar a segunda parte e eu tenho certeza que vai ser emocionante. Gostou da história? Manda para alguém, né? Compartilha. Vamos lá, manda para o colega. Nos siga nas redes sociais, que tem muito mais para vocês. É isso aí. Tchau, tchau.